Hello everyone! E vamos falar um pouquinho do verbo have e suas várias funções. Lembrando que em inglês a gente nunca concentra só em uma tradução, tá? Então bora comigo. Primeira delas, o verbo have significa ter, de posse, que você possui algo ou alguém. Por exemplo, I have a blue car. Eu tenho um carro azul. Bob has a blue car. O Bob tem um carro azul. Quando a gente fala da terceira pessoa, do he, she, it, a gente muda para has a conjugação. E pode ser também I have a husband. Eu tenho um marido. Tá? Ou Sarah has a husband. A Sarah tem um marido. A segunda forma mais usada do verbo have é quando ele é utilizado no lugar do verbo eat, de comer, e drink, de beber. Por exemplo, você pode falar I will drink a beer or I will have a beer. Então, eu vou beber uma cerveja, você pode utilizar o drink ou have. No sentido de comer, I will have a barbecue or I will eat a barbecue. Eu vou comer um churrasco. Então, as duas formas podem ser utilizadas, porém, o have é bem mais utilizado do que o eat e o drink pelo native speaker, pelo nativo. Outra situação que pode ser utilizada, se você for receber alguém na sua casa. Aí você fala assim, I'm glad to have you here. I'm glad to have you here. Então, estou feliz de recebê-lo, de tê-lo aqui, né? Uma situação que o have não pode ser utilizado, quando o sentido é de há, tem ou existe. Nesse caso, não utilizamos o verbo have, vamos utilizar there is e there are. There is para singular, there are para plural. Por exemplo, você vai falar, a criança fala, tem um monstro no meu quarto. Então, there is a monster in my bedroom. Não have a monster in my bedroom, tá? Tem livros em cima da mesa. There are books on the table. A famosa, books on the table. Então, nesse caso, não utilizamos o verbo have, sim, there is e there are, com sentido de há, tem ou existe. Outra situação que é muito utilizado o have, só que nesse caso ele funciona como um auxiliar do verbo, não mais como o verbo raiz que conhecemos. É quando nós falamos dos temidos perfect. Nesse caso, ele auxilia o outro verbo, que é o past perfect ou a third column, que fica na terceira coluna. Se for regular, é só acrescentar ed. Se não for regular, se for irregular, aí follow the list. Segue a lista que fica mais fácil do que fazer decoreba. Por exemplo, você fala assim, I have eaten only an apple since 9 in the morning. I have eaten only an apple since 9 in the morning. Nesse caso, eu quero dizer que a única coisa que eu comi desde as 9 horas da manhã foi uma maçã, mais nada. Diferente de eu falar I ate an apple at 9 in the morning. Nesse caso, eu digo que eu comi uma maçã às 9 da manhã. Pode ser que eu tenha comido outra. Então, o que acontece? A gente tem muito medo de utilizar um have e fica traduzindo ali de ter tido, ter feito, alguma coisa nesse sentido. Não precisa traduzir o have como ter nesse caso do perfect. Muitas vezes nós fazemos as traduções no nosso idioma como simplesmente o presente simples ou o passado simples. Então, leia a frase até o final e entenda o sentido que aquilo vai dar. Então, have nos seus vários sentidos. Com o sentido do verbo ter, de posse, com o sentido de comer ou beber, eat or drink, com o sentido de receber alguém e com o sentido do perfect que a gente vai ter que ler até o final. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre o verbo have, pode mandar sem medo nos comentários ou direct. Ninguém vai ver, só a teacher aqui. E follow for more tips!